Você sabe o que é um sensor óptico reflexivo, ou um óptico difuso, ou um capacitivo indutivo? A Senso nos forneceu todos esses sensores para demonstração e eu vou testar um por um aqui na prática o que eles captam e como é que eles funcionam. Então vamos aí ao vídeo que tem bastante conteúdo. Antes vamos entender aqui sobre os cabos, né? Afinal de contas eu tenho aqui um sensor de 4 fios. No caso, esse sensor aqui é um sensor PNP. Mas eu não sei como é que liga um sensor de 4 fios, nem sei o que é sensor PNP, NPN. Então ativa o sininho aqui no vídeo, que a gente vai fazer uma série de conteúdo aí. No próximo vídeo eu vou ensinar o que é um sensor de 3 fios, 4 fios e o que é PNP e NPN. Esse sensor aqui, no caso, ele é um sensor de cabo injetado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o cabo está aqui, ó, diretamente ligado dentro do meu sensor, ele está saindo aqui, né, e vai às pontas para poder fazer a ligação. E qual que é o outro sensor que existe? Esse aqui, que é o sensor com conector, ou seja, eu consigo aqui, ó, facilmente aqui, ó, encontrar as pontas dele aqui, fazer aqui a minha conexão e eu consigo instalá-lo na minha máquina. A grande vantagem é que no caso do sensor danificar, eu rapidamente consigo aqui vir aqui desconectar, trocar, né, e no caso colocar um outro sensor rapidamente e substituí-lo para minha máquina, a linha de produção não ficar parada, ok? Então a diferença do sensor de conexão para o de cabo injetado praticamente é essa. Esse sensor aqui, ele tem o cabo injetado, mas ele também tem um conector que está muito próximo a ele, né? Então ele também tem essa vantagem de você conseguir substituir muito rapidamente. Por exemplo, esse sensor aqui de cabo injetado, ele tem mais ou menos aqui uns 2,5 metros de cabo, né? Então ele vai estar passando ali dentro de uma tubulação até o painel, tudo, e isso demora até você efetuar essa troca. Porém, o sensor aqui de cabo injetado, ele tem um valor muito menor do que um sensor como esse de conexão, justamente pelo fato de não ter a conexão em seu cabo, ok? Ok, agora a gente vai testar os tipos de sensor e para isso eu preciso primeiramente fazer aqui a ligação do meu sensor. Bem rapidamente aqui, ó, positivo, esse sensor aqui no caso é um sensor de 30 volts, ele vai de 10 até 30 volts que ele trabalha. Então eu vou ligar aqui o meu positivo e negativo e essas aqui são as minhas duas saídas. No caso, esse aqui é um sensor PNP, eu vou utilizar o meu cabo aqui preto, ok? Sensor ligado, vamos entender aqui, ó. Tá vendo justamente aqui esse LED que no caso acendeu, ó, quando eu aproximei aqui a minha mão. Ele tem um LED que indica quando ele atuou ou não. Isso não é um padrão de todos os sensores. Os sensores da Sense têm essa vantagem que esses LEDs nos auxiliam e muito aqui no funcionamento, ok? Conseguimos identificar facilmente se ele está funcionando ou não. Aqui nesse campo, ele tem justamente, inclusive ele já vem com essa chavinha aqui, no qual você pode colocar aqui e ajustar a sensibilidade do nosso sensor, ok? Coloco aqui e consigo ir para mais e para menos. Essa sensibilidade, ela irá definir justamente aqui, ó, o meu campo de atuação, ou seja, alguns sensores não têm um ajuste como esse, ou seja, ou ele vai atuar, por exemplo, com uma distância máxima aqui de 5 milímetros, 10 milímetros, 20 milímetros, e já vem definido de fábrica. Esse aqui eu consigo justamente ajustar essa minha sensibilidade, ok? Vamos entender agora então o sensor capacitivo, que é esse justamente que eu estou segurando. Ele funciona justamente aqui na sua face, ok? Ele tem essa face aqui verde aqui, que no caso é a face no qual ele irá fazer a detecção. Alguns fabricantes trocam, né, entre indutivos e capacitivos, trocam aqui a cor. No caso a Sense, ela trabalha com a cor padrão de fabricação dela, que é a cor verde, ok? Aqui, como é que funciona o capacitivo? Ele irá gerar aqui nessa ponta um campo elétrico. Toda vez que qualquer objeto que sofra interferência, né, conseguir aqui passar e interferir nesse campo elétrico, ele irá atuar. A vantagem do capacitivo é que praticamente todos os materiais conseguem interferir nesse campo elétrico. Se a sua sensibilidade aqui estiver muito baixa, alguns materiais como tecido, papéis, não conseguirão atuar tão facilmente e interferir nesse campo elétrico. Já se ele tiver com uma sensibilidade maior aqui, então qualquer tipo de material, o sensor conseguirá fazer a leitura, ok? Vamos aqui a um teste. Eu tenho aqui, ó, uma caixa papelão, que ela está vazia, inclusive. Vou aproximar aqui, ó lá, o meu sensor capacitivo atuou. Vou pegar aqui, ó, um papel, também atuou. Vou pegar aqui, ó, um cabo, ó, também atuou. Pegar aqui o material metálico, ó, ele também atuou. Pegar aqui o meu multímetro, um material plástico, ok, ó, ele também conseguiu atuar. Inclusive, até mesmo com a minha mão, se eu aproximar, ou mesmo estando com a luva ou sem a luva, ele também irá atuar. Então, o capacitivo, ele tem essa grande vantagem de atuar, ok? Tá, mas se eu aproximar, por exemplo, um vidro, né, no qual o vidro ele é, afinal de contas, isolante, né? Ele vai conseguir interferir nesse campo elétrico. Vou colocar aqui, ó, um recipiente de vidro,
a mesma coisa, ok? Agora eu vou pegar aqui, ó, um copo com água. Será que líquido o meu sensor consegue ler? Será que a minha água interfere no campo elétrico dele? Pois é, vamos fazer esse teste aqui então, ó. Eu vou aproximá-lo aqui, ó, na minha água, ok, ó. Vou aproximando e ele atuou. Ou seja, até mesmo na captação, ó, de líquidos, ele também consegue atuar, ok? O capacitivo ele tem uma grande vantagem em relação a isso, e a maior vantagem do capacitivo em relação a outros sensores é que você não precisa tocar a face, apenas você aproximá-lo ele consegue ter essa sensibilidade. No caso o líquido, mesma coisa, eu não preciso colocá-lo diretamente no meu líquido, apenas aproximando eu consigo ter essa sensibilidade e fazer com que ele atue. Agora eu vou para o meu sensor indutivo, ok? Lembrando que existem dois modelos de fabricação. Esse, que é o sensor chamado não faceado, e esse, que é o chamado faceado. Acho que já deu para entender o porquê, né? Esse daqui você vê que ele só vai funcionar na sua face. Esse daqui eu consigo fazer, ele consegue identificar o material tanto nessa face quanto nessa face aqui. Não faceado e faceado. O não faceado você tem que tomar cuidado quando você for, por exemplo, colocá-lo, né, numa chapa. Você fez o furo lá e vai colocar ele com a porca. Se ele fica muito próximo ali da face da chapa, é capaz com que ele acabe identificando como se houvesse a presença de algum material, ok? O indutivo, no caso esse aqui, como eu falei, ó, alguns não têm o parafuso de ajuste. Esse é um caso dele, tá? Ou seja, ele vai vir de fábrica já com uma área de atuação, ou com uma distância aqui de 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20, conforme o fabricante já predeterminar, ok? Assim como o capacitivo, o indutivo também funciona gerando aqui um campo na frente do sensor. Só que a diferença é que ele não trabalha com um campo elétrico, e sim um campo magnético, ok? Ou seja, ele só vai detectar materiais que sofram interferência magnética, no caso, os metais, por exemplo. Se eu aproximar aqui, ó, uma caixa de papelão, ele não fez interferência alguma, ok? Vou aproximar aqui, ó, o meu papel, mesma coisa, nenhuma, ok? Vou aproximar aqui, ó, o meu cabo, você viu que ele não atuou, porque o cobre, no caso que é o que está dentro aqui, ó, ele não sofre interferência magnética. Se eu aproximar aqui dessa minha ponta aqui, ó, que ela é metálica, ela sofre interferência de um ímã, olha aqui que legal, ele atuou, ok? Vou pegar exemplo aqui, essa minha caneta aqui, ó, de uma mesa digitalizadora, ok? Ela é de plástico, então aproximar aqui, ó, também não detectou, ok? E aí você consegue entender, opa, mas espera aí, ele atuou aqui, por quê? Porque como o campo de atuação dele é aproximadamente uns 5 milímetros, aqui dentro ele tem um material metálico, apesar dela ser toda de plástico, mas ela tem um pequeno material metálico aqui para que o sensor funcione. Então ele conseguiu identificar esse material metálico que está aqui dentro, ok? Vamos fazer outro teste? Pegar, por exemplo, aqui meu multímetro, tá vendo? Ó, ele é completamente plástico, ok? Mas se eu aproximar aqui, ó, ele conseguiu identificar o metal, né? Qualquer tipo de resistor ou qualquer metal que tiver lá dentro, ele conseguiu identificar e fazer a leitura, tá ok? Ó. Pegar aqui, ó, um material vidro, né? Será que ele detecta? Mesma coisa. Um material que não sofre interferência magnética não irá detectar de forma alguma. A mesma coisa seria ali se eu testasse com a minha água, ok? Então a vantagem do sensor indutivo é justamente isso, né? Ou seja, eu quero que ele detecte apenas peças metálicas dentro da produção. Por exemplo, eu tenho uma máquina no qual ela tem que estar fixa, né? E qualquer coisa que ela se movimentar ali, ele precisa fazer, no caso ele desligou, atuar ali um circuito, né? Identificando que minha máquina se movimentou, ou que era para se movimentar, ou não era, ok? E isso é legal porque às vezes caindo aqui sujeira ou qualquer outro material, né, no caso uma produção de plástico, uma coisa, caiu algum material, ele não irá parar a produção, porque qualquer material, assim como o capacitivo faria, ele atuou aqui, ele irá atuar apenas com o metálico, ok? Então tem várias aplicações de que ele realmente é 100% essencial. Vamos aqui agora para o meu sensor óptico. Sensor óptico existem 3 modelos. Esse daqui, que é o chamado sensor reflexivo. Existe o sensor com barreira e o sensor difuso. O sensor difuso eu tenho aqui, eu vou explicar ele, tá ok? O sensor óptico reflexivo como esse, como é que ele funciona? Ele tem aqui um emissor e um receptor de luz. Ou seja, ele irá emitir uma luz, essa luz ele irá bater em uma barreira e irá retornar a ele. Como o próprio nome já diz, ou seja, ele é reflexivo, ele precisa sempre que essa luz sempre esteja retornando a ele. Então ele irá identificar toda vez que a luz for interrompida,
identificou e ele irá atuar, ok? Ele funciona muito bem com o espelho refletivo igual esse está aparecendo na tela para vocês, ok? Ou seja, sempre vai estar lá ele indo e voltando o sinal aqui. Como eu não tenho aqui esse espelho refletivo, eu vou utilizar aqui, ó, esse meu controlador da Coel. Ele tem esse vidro aqui, ó, que é bem reflexivo. Eu aumentei bastante aqui a sensibilidade, tá vendo lá? Ele conseguiu detectar ali, tá vendo? Quando ele reflete ali o sinal, ó, ele conseguiu ativar a luz dele, ok? Fazendo, ó lá, fazendo com que toda vez que eu passar alguma coisa aqui na frente, ele vai cortar o sinal e vai indicar, né? Isso pode ser, por exemplo, para uma linha de produção, né? Eu coloco ele lá com o meu espelho refletivo na frente dele, passou uma peça, ele entende que passou e manda lá o sinal indicando que deveria cortar o sinal, ok? Mesma coisa, você vai encontrar PNP ou NPN com 3 ou 4 fios, ok? No caso esse meu que também ele é 4 fios PNP. O outro sensor que no caso eu não tenho aqui, mas é um sensor também óptico como esse, mas é chamado sensor por barreira, ou seja, eu tenho um sensor desse e eu tenho um outro sensor idêntico a esse que ficaria aqui na frente. A única diferença é que um é o emissor e o outro é o receptor, ou seja, eu vou enviar o sinal desse e esse irá receber, ok? Ou seja, eles têm que estar sempre devidamente alinhados. A vantagem dele é que eles trabalham com uma distância, ou seja, eles conseguem ficar muito mais longe um do outro, sempre alinhados aqui linearmente, e você consegue ter uma área de atuação. Tem uma grande vantagem nesses com barreira, ok? Vamos aqui ao nosso último sensor, que é esse aqui, que também é um sensor óptico, com a diferença de que ele é um sensor difuso. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele também tem aqui o seu emissor e receptor, mas ele não precisa nem mesmo, né, daquele outro sensor trabalhando aqui paralelamente a ele, e nem mesmo daquele espelho, ou seja, ele vai conseguir detectar qualquer material que conseguir refletir de volta a luz a ele, ok? Por exemplo, aqui, ó, meu multímetro, você vai ver aqui, ó, o LEDzinho que ele tem aqui vai acender da mesma forma, aqui, ó. Vou aproximar aqui, ó, você pode ver que o LED dele aqui acendeu, apesar de estar bem fraquinho aqui, mas ele acendeu. Vou pegar aqui o material vidro, né? Putz, mas vidro é transparente, mas vamos ver aqui, ó, ele também conseguiu refletir, ou seja, ele refletiu o infravermelho dele. Pegar aqui, ó, um papel, certo? Ó, papel branco, ele conseguiu refletir. Pegar aqui, ó, um material preto, ok, ó, e ele conseguiu também refletir. Isso aqui é importante observar que tem alguns materiais pretos, tá? Que ele simplesmente ele não consegue, inclusive se a sensibilidade dele não tiver ajustada corretamente, ok? Por quê? Alguns materiais pretos, que nem eu aproximar meu mouse aqui, ó, tá, ok? Esse aqui ainda conseguiu refletir. Alguns materiais pretos, principalmente tecido preto, ele tende a absorver a luz e ele acaba não recebendo essa luz que ele emitiu de volta, ok? Então tomem cuidado que alguns materiais, principalmente tecido preto, que ele tende a ser bem opaco, ele tende a não refletir a luz de volta, ou se de repente você conseguir aqui ajustar a sensibilidade dele, se ela estiver muito baixa, que nem o meu mouse aqui, por exemplo, com certeza ele não conseguiria refletir se a sensibilidade dele estivesse muito baixa, ok? Então a vantagem do difuso é essa, ok? Ele consegue aqui, ó, rapidamente captar sinais, e o legal dos sensores, tá, gente, diferente das fins de curso, por exemplo, é justamente a velocidade de captação deles. No próximo vídeo a gente pode ligar, por exemplo, esse controlador Coel junto com um sensor e mostrar aqui ele fazendo a contagem de pulsos de um sensor. E aí você vai conseguir ver a velocidade, né, que ele consegue fazer essa leitura e a quantidade de pulsos. Quer ver isso? Se inscreve no canal, ativa o sininho aqui e deixa no comentário o que você quer ver. Quer aprender a fazer ligação no sensor 4 fios, 3 fios? Quer aprender o que é PNP, NPN? Quer ver ele ligado junto com o controlador desse da Coel para fazer contagem? Então comenta aqui embaixo no vídeo que no próximo vídeo a gente pode estar fazendo aí mais conteúdo para atender aí o que vocês precisam, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a diferença entre um sensor indutivo, capacitivo, sensores ópticos, reflexivos, difusos e com barreira, ok, pessoal? Então espero vocês aí no próximo vídeo.